Então, você tem que entender o ciclo. Então, por isso que a pessoa fala, aí, tá vendo? Era muito melhor quando eu tocava foda-se, quando eu fazia, e falou, imbecil, você tá colhendo agora o que você plantou de bom. Então, por isso que o segredo é você ficar de pé durante a chuva, mano, a tempestade. Porque se você fica de pé e continua fazendo, aí clareia, porra. Entendeu? Aí você vai. Mano, porque a verdade é o seguinte, brother. Você controla 100% dos baratos que vai acontecer com você, cara. Pô, quer ter uma vida legal? Para de fazer merda, cara. Porra, só faz merda e acha que não tem ninguém vendo. Tem, você tá vendo, mano. Quem tá do lado. Então, assim, mano, você falou de uma coisa, é o retrato pra vida. E é isso que a gente quer mostrar pra galera. Cara, se você ramelou, você tem que se fuder e acabou. Acabou. Então, assim, mano, a vida, se você olhar, ela é muito mais simples do que você imagina. Só que você fica arrumando 1 milhão de coisas para dar o seu gato, o seu migué. Mas onde que tá a mágica e a beleza do barato? Cada um tem um jeito de fazer um negócio. Então essa característica você encontra dentro... Mano, não interessa onde é, mano. Você pode estar em qualquer lugar, ó. Você pode estar em Mônaco, na casa do príncipe lá de Monte Carlo, no barato. Você pode estar, sabe, aonde for, no Capão Redondo. Você pode estar na Vila Zenina. Você pode estar no centro da cidade. Você vai entrar num lugar... Por isso que eu falo, é só olhar para as pessoas. Por isso que eu falei pro Mítico, não precisa nem falar nada. Você vai ver que a casa tá arrumada, a plantinha tá lá bem cuidada, tem um bichinho, a pessoa tá sempre sorrindo, ela tá cada vez melhor. Então é assim, ó, a verdade é, você precisa perguntar para alguém se tá tudo bem. Precisa, Igão. Tá tudo certo, cara. Não, é só olhar, né? Você olhar pra pessoa, cara. Você fala, nossa, o cara tá todo fudido, cara. E o cara pegou, a pessoa entrou no lugar pra você, reclamando, negativa, ela tá toda fudida. Nossa, eu acho que esse tá tudo bem é uma merda, porque... Por exemplo, você pergunta tão no automático que se eu falar assim, e aí, Ninja, tá tudo bem? Você vai falar, não, não tá. Eu falar, não, tô beleza. E vou seguir minha vida, porque não me importa. Você não tá nem aí. Então, por isso que eu falo assim, é isso que eu falo, são as coisas que a gente aprendeu a fazer e fala assim, tá tudo bem. Você não tá nem aí, cara. O que você tá perguntando, cara? É verdade. Sabe? E eu falo uma coisa que o barato é polêmica, a galera gosta, mas eu adoro polêmica. Os caras ficam espertos. É o quê? Amigo de verdade fode o outro. Se o cara é teu amigo, você fode ele. Em questões, quais questões? Como eu te falei daquilo pegar a mulher do amigo. O talarico. O outro. Mas aí tu fala, se te pegar tua mulher, tu se livra dos dois. Então. Aí é amigo? É, claro, porque ele te ensina a se cuidar sozinho. A não depender de ninguém. Mas aí você não vai querer mais falar com o cara. Puta, graças a Deus, eu vou querer falar com aquele filho da puta. Então ele era um amigo, depois até aquele momento. Ele era amigo naquele momento. Mas não é daquele momento. É assim, mano, você vai ver que depois de um tempo, você não precisa de amigo. E aí o que você vai descobrir? Que você é completo por si só, onde a gente fala solitude. Você para de depender dos outros. De dar um exemplo. O cara que fala que tá preocupado com você, ele é o problema. Por quê? Porque a preocupação, eu tô levando algo negativo pra você. Cara, se você tá preocupado com ele, fica longe dele, ajuda o cara, sabe? Positivo. Então, por que eu falo assim de fode o outro, que o barato parece muito chocante? É assim, ó. Você fala assim, porra, Ninja. Aí ele fala assim, quero beber uma pinga. Aí o cara fala, não, vai devagar, se liga. Esse cara fala que é teu amigo. Ele é teu amigo caralho. Sabe por quê, cara? Por quê? Esse cara, ele tá retardando um problema que vai estourar lá na frente. Sabe? Ele fingir, ó, quem sou eu pra controlar outro ser humano? Eu vou impor a minha vontade em você. Pra ele é errado. Pra você, não. E aquilo te deixa feliz. Fala, Ninja, quero tomar uma pinga. Eu falei, 2. Porra, Ninja, vamos tomar mais uma? Vamos tomar mais 10. Sabe o que vai acontecer? Aí, ó, eu só tô numa vibe positiva. Tudo é risada e tudo é pra cima. Não tem nada de preocupação, sabe? E você vai acontecer, sabe o quê? Você vai se fuder de um jeito. Você vai falar, porra, Ninja, mó cuzão. O cara chegou, aí você fala assim, mano, quer saber, mano? Você vai falar, deixa eu aprender a me cuidar, que senão eu vou tomar no cu. O cara fala assim, ó, mano, eu sou seu amigo, ó, vamos embora tudo junto, hein? Falou, porra, mano, vamos lá. Eu adoro quando o cara fala pra mim, pode confiar. Lógico. Agora que deu certo. Cara, de repente você tem vontade de ir embora.
E você não pode ir por causa daquele filho da puta. Que tá louco. Que o cara é grandinho, ele se vira pra ir embora, cara. Ele se vira, ele entra no busão, ele pede dinheiro, ele se vira. Porra, você não nasceu nem... Você quer ir embora, vai embora. Você tem que fazer as suas vontades, cara. E aí, depois você fica lá, ranzinza, ó o espírito ruim. Aí o cara tá lá, aí agora você tá tretando 2 ranzinza. Isso 3. Aí você leva isso pra sua casa, pra sua vida. Mano, ninguém ganha com o amigo preocupado.